Olá, tenho hoje uma história espetacular para partilhar convosco. Uma história realmente extraordinária. Algo nunca visto. Então, fica comigo e vamos lá, juntos, fazer esta viagem no tempo. Ora, aqui está. Vamos viajar através da Bíblia, através da Escritura Sagrada, mas eu quero dizer-te que vai valer a pena. É uma história incrível. Olha, encontra-se no livro do profeta Ezequiel, no Velho Testamento, mais precisamente no capítulo 37. Repara no que nós podemos ver nesta história que nos é contada. Veio sobre mim a mão do Senhor. É o profeta Ezequiel que está a falar. E o Senhor Yahvé me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E disse-me: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Yahvé, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra de Yahvé. Assim diz o Senhor Yahvé a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou Yahvé. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima. Mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Yahvé, vem dos quatro ventos ao Espírito e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei, como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé. Um exército grande em extremo. Não é bonita esta história? Não é maravilhosa esta visão que o profeta Ezequiel teve? Esta história situa-se por volta do século VI a.C. Israel encontra-se no exílio cativo babilônico e Jerusalém estava destruída, o templo estava arrasado. Então, o povo, e vamos dizer o povo, incluindo Judá, Israel e Judá, o povo inteiro perdeu a terra, perdeu a sua identidade, perdeu a esperança e perdeu o sentido do futuro. Estava desanimado. Deus tinha prometido fazer deles uma grande nação e, afinal, estavam destruídos. Os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados, diz o versículo 11 que nós lemos. Israel não está apenas politicamente derrotado, está espiritualmente prostrado. A verdade que nós podemos extrair daqui é que Deus fala a um povo que já desistiu de si mesmo. É Deus que vem ao seu encontro. Quando
ele estava numa situação miserável, sem forças e desistindo de si mesmos. Outra verdade que nós podemos extrair daqui é que a falta de esperança humana não põe em causa nem limita a soberania divina. Ou seja, Deus intervém no tempo certo, no tempo determinado por Ele. Outra verdade que nós podemos ver aqui é que crises coletivas revelam o estado espiritual do coração, de cada coração. Eu quero te dizer que o nosso coração não é em nada diferente do coração deste povo. E, portanto, nós podemos aprender lições espirituais para a nossa vida com esta história. E é isso que nos interessa aprender com esta história. Vejamos, uma verdade prática que nós podemos aprender é que podemos estar vivos externamente, mas mortos interiormente. O exílio pode ser geográfico, pode ser emocional e pode ser, e este é o mais perigoso, espiritual. Então veja que este texto faz-nos lembrar aquilo que aconteceu logo no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, no capítulo 2 e no capítulo 7. É-nos contada outra história muito semelhante ao que nós ouvimos aqui. Diz que Deus, quando fez o homem, fez Adão, primeiro o que é que fez? Juntou o pó da terra, juntou o lodo da terra, o barro da terra, e moldou o homem. Mas não havia vida no homem. Então ele soprou no homem o sopro das vidas. A palavra vida está no plural, embora nas nossas traduções geralmente apareça no singular, porque significa a vida completa de Deus, a vida física e a vida espiritual. Soprou nesse vamos chamar-lhe assim, boneco de barro, sem vida, inerte, soprou sobre ele o espírito das vidas, o sopro da vida, e ele tornou-se o quê? Uma alma vivente, um ser vivo. Bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, pela palavra proferida e pelo Espírito é possível haver uma nova criação. E isto é o que acontece, foi o que aconteceu na vida de Adão, foi o que aconteceu com estes ossos secos, e é o que pode acontecer hoje na tua vida. Se ainda não tens Cristo na tua vida, se ainda não crês no Evangelho, se não aderistes à fé, eu quero dizer que há uma morte em ti, invisível, que é chamada pela Bíblia a morte espiritual. Ou seja, há um corte de relações com Deus, há um corte de comunhão com Deus. E isso a Bíblia chama de morte espiritual. Então há algo em ti que precisa reviver. E talvez tu ainda não tenhas dado conta, porque a vida que tu tens na carne te tem iludido e te tem feito pensar noutras coisas, pensando que talvez esta vida é a única, morrendo acaba tudo, mas eu quero dizer que há outra vida, a vida do Espírito, a vida interior, a vida do homem interior. A vida do espírito do homem interior que se comunica com Deus. E quando não se comunica, há um corte de relações, há uma morte espiritual. E todo homem, à nascença, herdou esta morte espiritual de Adão. E por isso precisa nascer de novo em Cristo Jesus, pela fé, crendo. A fé ativa a comunhão do nosso espírito com Deus, de tal maneira que nós passamos a chamar a Deus de Pai. E há também um apaziguamento entre nós e Deus. A inimizade é desfeita e há uma reconciliação entre nós e Deus, e há uma alegria e há uma paz interior, e sentimos prazer em falar com Deus através da oração, em meditar na sua palavra. Há um novo sentido da vida.
para nós, a partir do momento em que nós cremos no Evangelho e nos damos conta de que, de facto, há em nós algo que precisa de vida. Palavra sem o Espírito gera uma forma sem vida. O Espírito sem a palavra gera emoção sem fundamento. Então, o correto é que a vida plena só acontece quando a palavra e o Espírito operam juntos. Não podemos separar a palavra do Espírito. Não podemos separar a palavra de Deus do Espírito que a inspirou. Portanto, há um princípio verdadeiro e que perspassa todas as culturas, que é: Deus não ressuscita o que o homem anima, mas ele anima o que estava morto. E agora veja, na nossa vida prática, na nossa vida cristã, que programas arquitetados pelo homem, táticas arquitetadas pelo homem, não ressuscitam ossos. As técnicas, a ciência, a filosofia não substituem o espírito. E então, repara, só Deus pode gerar vida espiritual verdadeira. Só Deus pode fazer renascer o nosso espírito, renascer das cinzas. E é isso que, eventualmente, precisas, de renascer das cinzas, de receber a vida nova em Cristo Jesus. Este texto, então, falou-nos da restauração nacional de um povo, mas também quer falar a ti, ao teu coração, que ele precisa ser restaurado. O teu coração precisa de ter comunhão com Deus, para que possas dirigir-te a Deus como Pai, e Pai te possa receber na sua família como filho. Isto é muito importante e esta é a lição que nós podemos aprender daqui. Que a verdade, o que realmente importa, a lição que realmente nós podemos tirar daqui é que, assim como aqueles ossos estavam mortos e reviveram, assim também nós que estamos mortos em nossos delitos e pecados, precisamos reviver para uma nova vida em Cristo e por Cristo, uma nova vida soprada pela palavra e juntamente com o Espírito Santo, para nos dar então essa nova vida. A Bíblia chama a isso de novo nascimento. Há como que uma ressurreição espiritual. E cada crente ressuscitado é como cada osso, e todos juntos formam um grande exército. Assim também, os crentes formam a Igreja Universal do Senhor Jesus. Um grande exército preparada para uma batalha, não uma batalha física, porque nós não lutamos contra a carne e o espírito, mas é uma batalha espiritual contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É uma oração intercessória, é uma oração por fé, é uma oração no Espírito. E sobre estas verdades, eu quero falar-lhes mais detalhadamente num vídeo à parte, que, se o Senhor me permitir, farei no seguimento deste vídeo. Então, como verdade, nós podemos destacar que a salvação do homem caído em seus delitos e pecados, a salvação é sempre uma obra soberana da graça de Deus e é um presente de Deus para nós. E é o Espírito Santo quem faz essa obra em nós, quem nos regenera, quem nos ressuscita, quem nos dá uma nova vida em Cristo Jesus. Deus tem poder para transformar o vale da morte em que o teu coração se encontra, tem poder para dar-lhe vida e para reanimá-lo, para que tu faças parte de uma grande missão, da missão
que o Senhor deu à igreja. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem nele crer, será salvo. Quem não crer, será condenado. Onde o Espírito sopra, ou assopra, há, sabe o quê? Arrependimento. Porque há convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Onde o Espírito Santo e a palavra sopram, nasce a fé para crer e ser salvo. Onde a palavra e o Espírito Santo sopram, nasce uma obediência por amor, já não mais por obrigação ou por medo da condenação. A igreja existe para proclamar vida onde há morte. E que tu possas receber esta vida, se eventualmente tu te das conta de que estás morto, de que não consegues relacionar-te com Deus, que vives sem fé, à parte desta palavra, precisas então de reconciliar-te com Deus para receberes vida nova. E Deus tem esse poder e quer dar-te essa nova vida, que somente se consegue por meio de Cristo Jesus. Agora, assim como Deus não abandonou a sua promessa de restauração daquele povo que estava exilado, que estava cativo, nós vemos que o Senhor, historicamente sabemos que o Senhor os restaurou, então hoje Deus ainda quer entrar no vale do teu coração e Deus quer fazer-te reviver. Ele quer chamar-te para a vida. Ok? Está nas tuas mãos agora aceitar este convite para receberes vida em Cristo Jesus, pelo Evangelho. O profeta Ezequiel não fala aos ossos por iniciativa própria, mas em obediência à palavra do Senhor. E por isso é o Senhor que neste momento me está a usar a mim para te falar a ti e a dizer-te que te quer dar vida, vida nova, vida abundante. Ele quer visitar-te no vale da sombra e da morte em que te encontras, sem ânimo, desanimado, destruído, cansado, desfalecido, mas Ele quer dizer-te que Ele está aqui e está pronto para te levantar, em nome de Jesus. Então Deus usa instrumentos humanos, mas o poder é exclusivamente dele, é exclusivamente divino. Por isso, penso que entendeste a explicação que eu dei sobre a situação em que eventualmente te encontras no vale da sombra da morte, e certamente eu penso que consegui explicar-te como tu podes sair desse vale da morte e teres vida abundante. Por isso, aquele vale de ossos secos é a imagem de um coração sem Cristo. A Bíblia diz em Efésios 2, capítulo 2, versículo 1, estáveis mortos nos vossos delitos e pecados. Quero-te dizer que a religião pode até organizar ossos, que a moralidade pode alinhar os ossos, mas é só Cristo que te pode dar vida e vida abundante. Porque Jesus é o verbo que fala, Ele é a palavra de Deus. Ele é também o Espírito que vivifica. E Ele é o Senhor ressurreto. Por isso Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Ele quer trocar a sua vida pela tua morte. Ele está pronto. A pergunta que eu te faço é, e tu, estás pronto? Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Crês tu nisso? Então, para terminar, se hoje a tua fé está seca, sequíssima, se o teu coração está distante do relacionamento com Deus, se a tua consciência te pesa,
E se o pecado te escraviza, então ouve a palavra do Senhor. Arrepende-te, confessa os teus pecados e crê em Cristo como o teu único e suficiente Salvador. E recebe das suas mãos o novo nascimento, a nova vida que só Ele pode dar. E lembra-te, o Senhor Jesus disse a Nicodemos, e isto nós vamos voltar a falar no próximo vídeo: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Por isso eu te convido agora, através de umas perguntas de reflexão, que intimamente o teu coração, a tua consciência possam dar uma resposta. E a primeira pergunta é: que tipo de vale descreve melhor a minha vida hoje? Tenho aparência de vida espiritual, mas estou seco por dentro? Terceira pergunta: estou a confiar em estruturas ou em métodos religiosos e não no Espírito de Deus? Já experimentei verdadeiramente o novo nascimento em Cristo? A Bíblia diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus e por isso clamamos Abba, Pai. Consegues dirigir-te a Deus em oração, crendo que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam? Consegues chamar a Deus de Pai? Se sim, talvez seja uma evidência de que estás no bom caminho, mas se não, ainda vais a tempo. Se hoje Deus perguntar: poderá viver este coração? Que responderias? Responde com fé. Diz a Deus: sim, eu creio. Agora vem o mais difícil e a última pergunta: estou disposto a arrepender-me? Estou disposto a confessar os meus pecados e a render-me totalmente a Cristo? Então, fecha os teus olhos, se o puderes fazer, e vamos orar com sinceridade no coração e dizer: Senhor, reconheço que sem Ti estou no vale dos ossos secos, sem vida espiritual. Reconheço que preciso de Ti e por isso arrependo-me dos meus pecados, da minha vida velha, dos meus caminhos desviados por onde andei, e confesso da minha culpa e recebo pela fé a vida nova que só Jesus Cristo pode dar. Eu creio que Tu podes dar vida ao meu coração. Onde há morte, Tu podes dar vida, uma nova vida. E eu recebo essa nova vida pela fé. Sopra o Teu Espírito sobre mim agora e vivifica-me, Senhor. Transforma-me, Senhor, e dá-me forças para Te seguir e para testemunhar de Ti todos os dias da minha vida. Ajuda-me a não voltar atrás, mas a permanecer firme. Dá-me um coração novo, Senhor, que Te ame, que Te busque e que procure sempre fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. E se tu fizeste esta oração, eu quero que saibas, com toda a certeza, que Deus ouviu e que Ele responde positivamente ao teu clamor. E Ele, a partir de hoje, te recebe como filho
A partir de hoje tu pertences, Lord. A partir de hoje tu inicias uma nova relação, um novo relacionamento com Deus, que é através da palavra e da oração diária. Através da oração tu falas com Deus o Pai. Através da palavra é o Pai que fala contigo. E por isso eu te encorajo a meditares diariamente na palavra e a orares ao Senhor. E também outra coisa, que te juntes a outros cristãos que tenham esta fé em Cristo, para que, como num braseiro, as brasas possam ser avivadas umas às outras. Possa haver uma interajuda, um encorajamento, e assim possam servir como membros num corpo, porque a unidade em Cristo é que faz a força, não é? É que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Por isso eu quero encorajar-te a seguir em frente, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, não somente a ti, mas também aos teus, em nome do Senhor Jesus. Amém.